Gêmeos! Senta aqui comigo, pega a tua água ou teu café e vamos fazer a tua previsão para o mês de agosto. Então vamos lá, gêmeos. Aproveitando, como você já sabe, já deixa seu like, se inscreve no canal. E se você quer uma consulta particular, lembrando que são os últimos dias com a vaga para o mapa, que é a consulta de 30 minutos para os próximos 6 meses, por apenas R$ 150. Vai estar esse valor somente até o dia 20 ou enquanto tiverem vagas, tá? Então, se você quiser aproveitar, já agenda o seu horário com o link que está na descrição do vídeo, portalluzdoSol.com.br. Vamos ver, gêmeos, o que vem para você agora no mês de agosto? As cartas estão que estão aqui. Vamos lá. Que vem regendo o teu mês, signo de gêmeos. Ah, esqueci, vamos tirar primeiro aqui o teu conselho, né? Vamos pegar um conselho do céu, onde a gente vai ler esse conselho lá no final. E uma carta do Tarô Zen de Osho também como conselho para você. Vamos lá. Opa, caiu. Quartzo fumado. Quartzo fumado. Vamos tampar o conselho aqui que a gente só vai ler depois, tá? Esse aqui é o conselho que vem para você lá no final, o conselho do mês. E o conselho do Tarô Zen de Osho também, que a gente vai tirar agora, mas vai trazer só lá no final da leitura. Opa! A carta das projeções. Vamos deixar ele reservado aqui. E vamos abrir o seu tarô. O que vem para você? Sua energia do mês de agosto. Se eu falei outro mês, vocês já sabem, né? Que é agosto. Signo de Gêmeos. Rei de Copas. Nove de Espadas. O que mais? Uau, a gente fecha com 2 de copas. No fundo do baralho a gente vem aqui, olha, 6 de paus. O que 6 de paus vem trazendo para você? Vem falando de superação, tá? Então, 6 de paus, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais. Então, eu não sei o que você está vivendo, ou talvez você esteja passando esse mês, mas eu já vejo que com 6 de paus traz para você uma vitória e uma superação esse mês, tá? Pode ser que esse mês aqui seja um mês de grande aprendizado. E eu vejo que tem sim grande possibilidade de ser um mês de aprendizado, porque a gente entra aqui com Rei de Copas. O Rei de Copas, como a gente já sabe, ele vem falando muito sobre intensidade emocional, tá? Se a gente está trazendo aqui, daqui a pouco eu vou trazer para você a revelação do baralho cigano, né? Especificar trabalho, amor e família. Mas nesse momento adapte a mensagem para sua situação. Por quê? Pode ser que esse mês você esteja preocupado ou preocupada com relação a um homem, tá? E aqui a energia que vem junto com a carta desse Rei de Copas que vem trazendo ou uma grande intensidade emocional para você esse mês, ou você preocupado com um homem, uma pessoa, tá? Eu vejo que você tem aqui, tá nesse momento passando por uma certa ansiedade. O 9 de espadas, ele é um excesso mental, ou seja, eu estou pensando demais numa situação. Só que a pergunta aqui para mim é, será que eu realmente devo me entregar ou entregar toda a minha energia, todo o meu pensamento para essa pessoa ou para essa situação que está me tirando do sério? Isso está me fazendo bem, de fato? Não, isso talvez não esteja me fazendo bem, porque quando a gente está nessa energia do 9 de espadas, que é esse excesso de pensamento, a única coisa que a gente consegue, né, cocriar, manifestar, é mais da nossa preocupação. Então aqui, gêmeos, olha, dá um passo para trás, respira fundo, né? Eu vi que você tomou uma decisão aqui no passado, 2 de paus vem na posição do teu passado, você tomando uma decisão, né? Ou talvez você tenha ficado em cima do muro também, porque o simples fato de não tomar uma decisão, a gente já tomou uma decisão, tá? Então, aqui vem falando que você tá nessa energia, dessa preocupação. E aí, no seu subconsciente, vem mostrando um 3 de espadas que vem mostrando que você tem essa preocupação, ela é devido a algumas feridas aqui, de algumas decisões que você tomou no passado e que talvez você esteja se arrependendo nesse momento.
E eu vejo que você tá com um foco, ou talvez um hiperfoco aqui no Cavaleiro de Paus, né, em fazer as coisas acontecerem. O Cavaleiro de Paus, ele traz muito essa energia, então acredito que nesse mês a tua energia vai estar muito voltada para a tua vida amorosa de alguma forma. Ou você tá muito voltada para viver novas aventuras ou para essa pessoa em si. Eu poderia dizer até mesmo que talvez você esteja com uma certa obsessão nessa pessoa ou nessa situação na qual você está vivenciando aqui, tá? Cuidado com essa obsessão, porque isso não traz para você bons resultados, tá? O que o cavaleiro, o que o tarot pede de você? Aqui a gente vem com o 9 de paus, né? O 9 de paus mostra que você está colocando toda a tua energia ali. Será que não é o momento de você redirecionar essa energia, até mesmo com 3 de espadas na posição do seu subconsciente? Mostre que você está focando nessa pessoa ou focando nessa situação por causa dessa dor que ainda está aí. Essa dor ainda ela tá reverberando aí. Então é um momento que vem falando assim, olha, tira esse foco e essa energia toda da sua dor. Você está focando na dor e você está querendo que as coisas aconteçam assim, ó, mudem de repente. Então eu vejo uma grande ansiedade porque eu preciso que as coisas aconteçam de uma maneira rápida. Só que ao mesmo tempo, com essa ansiedade, eu estou afastando as coisas boas, as coisas positivas, ao invés de atraí-la. Ou eu estou afastando aquilo que eu quero de mim, ao invés de atrair aquilo que eu quero. Faz sentido para você, gêmeos? Tá? Comenta aqui embaixo depois qual área da tua vida é essa primeira mandala, porque cada um de vocês vai ser uma área diferente, tá? Dentro do ambiente, eu tô sentindo muito que essa energia aqui seja muito para a vida amorosa, tá? Mas vocês comentem aqui se tá fazendo sentido para você na vida amorosa ou não, tá? Dentro do seu ambiente, na situação na qual você vive, aqui a gente vem com o 7 de espadas. O que me confirma que talvez você tenha passado aqui por uma traição. Ou você esteja se sentindo traído ou traída de alguma forma. Então aqui, o 7 de espadas, ele mostra como se o ambiente ao meu redor talvez esteja meio que me deixando louco, mas a gente sabe que o nosso externo é uma reflexão do nosso interno. Então o 7 de espadas é aquele momento que eu preciso de parar, respirar fundo e colocar a minha mente no meu lugar. Porque o 7 é a energia da emoção, né? E o naipe de espadas é a razão. Então é o momento que eu tô colocando a minha emoção no lugar da minha razão e eu acabo tomando atitudes ou decisões precipitadas que eu vou me arrepender depois. Mas, por que você está vendo essa leitura? Porque o universo já está te alertando para que você não cometa esse erro. Então aqui é um alerta do universo para você. Você sabe tudo aquilo que está acontecendo e o teu futuro ele está nas tuas mãos. Ou eu vou me deixar tomar por essa obsessão, né, por essa pessoa que me traiu, ou por essa dificuldade que eu tenho, por essa preocupação, porque para alguns de vocês eu sinto que é uma pessoa que me traiu, e isso ou me machucou de alguma forma, e essa dor ela tá tão grande em mim que eu tô entregando todo o meu poder pessoal e a minha energia para essa pessoa, porque eu não paro de pensar nisso. E eu tô me afundando cada vez mais por causa disso. E o universo ele tá aqui te mostrando o seguinte: ei, você não precisa de fazer isso. Retome o teu poder de volta nas tuas mãos. Tira um tempo para você pensar, para você relaxar. Retome de volta a tua força e o teu poder, para que aí sim, a partir dessa próxima etapa, você possa mudar, tá? E mudar, fazer a mudança que você precisa fazer. Então a gente vem aqui, olha, no 7 de paus. 7 de paus, ele vem pedindo para você aqui coragem. E muitas vezes essa coragem é deixar para trás aquilo que está me pesando. Coragem para enfrentar a minha própria ansiedade ou os meus próprios medos e falar: eu não preciso desses pensamentos comigo mais. Eu não preciso de entregar a minha força e o meu poder para essa pessoa. Eu não preciso de colocar toda a minha energia dentro desse relacionamento. Eu não preciso de colocar toda a minha energia nesse medo de ser traída ou nesse medo que eu tenho de ficar sozinho, porque eu me tenho nas minhas mãos.
Eu vou reger a minha força e o meu futuro. E à medida que você for tomando isso de volta para suas mãos, retomando a sua força, a gente entra com literalmente a carta da força na posição do teu futuro próximo, que é você se trazendo de volta, você trazendo a tua força, o teu entusiasmo de volta e deixando essa situação para trás. Eu diria para você perdoar, perdoar sim, no sentido de soltar esse peso que está regendo a tua vida, porque isso não está te servindo. Não está te servindo de maneira nenhuma. Se tivesse te servindo, tudo bem, mas nesse momento não é aceitar aquilo que a pessoa fez, mas é soltar o peso que está te envenenando constantemente todos os dias. Faz sentido para você, gêmeos? Ó, e a gente fecha aqui com 2 de copas. Você quer um relacionamento saudável, você quer uma pessoa, você quer que dar essa harmonia entre dar e receber. Se a gente está falando aqui de alguma situação na vida amorosa ou na vida paterna, né? Pode ser um relacionamento que você tem com os teus pais ou com os teus filhos. Eu vejo que você quer o quê? Você quer essa harmonia e você vai obter essa harmonia. Você vai obter. Só que o que pede de você para que você obtenha essa harmonia é que você se volte para o seu centro. Mas que eu também preciso de dar para receber. Porque aqui a energia que eu sinto é que você está dando demais. Ou que você está colocando toda a tua mente, a tua energia para essa situação, para essa pessoa. E isso não está te ajudando. Tá bom? Então vamos ver aqui o que vem para você: trabalho, amor e família. Vamos lá. Vida profissional. O que vem para você na sua vida profissional? Opa, já saíram as duas. Vida amorosa. Vida familiar. Olha, o fundo do baralho aqui é a carta da cobra, o que vem mostrando de fato, tá, que tem alguma situação aqui que você precisa ser um pouco mais prudente, tá? Essa prudência, aqui eu tô falando da energia geral, a gente vai avaliar aqui daqui a pouquinho aquilo que eu vou te falar, mas da energia geral, a carta da cobra, ela pede um pouco de prudência da sua parte, olhar para essa situação de uma maneira como: talvez eu precise de um pouco mais de paciência, não falar, não me expor demais essa semana, ou observar algumas coisas, algumas questões aqui que pode ser que nem todo mundo é meu amigo, tá? Então pede um pouco de prudência da tua parte, esteja um pouco mais reservado nesse sentido aqui, tá? Na vida profissional, a gente vem com a estrela, a carta da casa e a carta da montanha. Então, na tua vida profissional, o que eu vejo é você recebendo uma inspiração que vem trazendo para você estabilidade, tá? A carta da montanha, ela vem falando de alguma questão relacionada à justiça, que você talvez esteja aqui na vida profissional. Para alguns de vocês. Para outros de vocês, eu vejo que vocês estão diante de um problema ou diante de uma situação que exige que você tenha que você precisa contornar a situação. Então, a forma que você vai ter de contornar a situação desse problema aqui que você está vivenciando na sua carreira é fazendo uma meditação ou buscando uma inspiração divina. E muitas vezes, quando a gente está nessa energia do 9 de espadas, que é a energia da preocupação, a nossa mente ela está constantemente acelerada. E isso impede a gente de enxergar a solução, de enxergar, né, aquilo que realmente está pra gente. Então a gente não consegue, a gente só tem essa montanha na nossa frente, na nossa cara, o que bloqueia todo o resto. Mas se do contrário, eu pego para os meus pensamentos, pelo menos 5, 10 minutos por dia, busco fazer uma respiração, entrar em contato com a minha mente, diminuir os meus pensamentos, aí sim as coisas elas começam a fluir na minha vida e essa inspiração ela tem espaço para que ela venha. E aí eu consigo sair desse problema e contornar esse problema, trazendo estabilidade, tá?
Então, esse é o recado para você na tua vida profissional esse mês. Na tua vida amorosa, o que que vem? A gente vem com a aliança, a carta da cigana e a carta dos ratos. Tá, se você está dentro de um relacionamento, a carta da cigana aqui, eu vejo assim, vou falar do conjunto de cartas e vou falar da resposta no geral. Aqui fala que se você está num relacionamento, é necessário que você tome cuidado com os seus próprios medos internos. Para alguns de vocês é cuidado com os seus medos internos, e para outros de vocês é cuidado com aquilo com que você fala, com que você expõe, principalmente com uma mulher, tá? Porque aqui é como se você tivesse um desgaste energético, se você estivesse perdendo energia para alguém ou alguma situação, tá? Então pede aqui que você analise bem os teus medos. Não exponha os teus medos dentro do teu relacionamento para outras pessoas, principalmente se essa outra pessoa for uma mulher, porque eu vejo aqui como se tivesse uma certa tendência de você perder energia aqui nesse caso ou nesse sentido, tá? Se você está solteiro ou solteira, eu vejo que tem uma grande possibilidade de vir uma aliança com você ou de você conhecer alguém. Mas eu vejo que é como se você estivesse se sentindo um pouco bloqueado ou bloqueada por alguns medos internos que você tem. Então, o conselho para você aqui é trabalhar os seus medos internos, tá? Trabalhar principalmente alguns bloqueios que você tem, talvez situações do passado que você já vivenciou e que você tem medo de se repetir. Por isso, uma necessidade de você fazer uma limpeza aqui mental e emocional, tá? Para te ajudar com que a coisa possa fluir mais. E se você, por exemplo, já tentou de tudo e não consegue, o processo de hipnoterapia pode te ajudar nesse sentido, a desbloquear determinados traumas que você vem trazendo com você. Se você quiser saber mais sobre o processo, você pode me procurar lá no meu site, que tem o meu WhatsApp lá, tá? Aqui eu vejo o seguinte, na vida familiar, eu vejo, a gente abre com a carta do trevo, que passa por alguns pequenos problemas que talvez você esteja vivenciando em família, em termos ou relação de estabilidade, alguns pequenos conflitos, mas esses conflitos eles serão passageiros, tá? Eu não vejo nada que vai permanecer, não. Olha, eu percebo aqui que você realmente traz alguma coisa geracional. Principalmente se for com relação à vida amorosa ou à tua carreira, ou os dois. Porque aqui, pela posição que eu vejo as cartas, eu vejo que tem grande oportunidade para você esse mês. Aqui eu vejo chegando uma grande oportunidade. Só que se apresenta algum pequeno problema ou alguma pequena dificuldade, onde essa dificuldade ela é passageira, ela não vai permanecer aí na tua vida, tá? Eu vejo você conseguindo superar e trazendo estabilidade aqui para tua vida. Só que o que eu vejo, por que eu vejo questão geracional? Porque a gente vem a cigana bem no centro. E eu vejo que esse problema geracional é bem provável que esteja do teu lado materno ou relacionado às mulheres da tua casa, da tua família, porque atrás da cigana a gente vem com a carta da montanha e na frente da cigana a gente vem com a carta dos trigos. Então aqui o que eu vejo muito para você é exatamente isso, né, que são medos internos de você vivenciar ou reviver essa questão aqui. Então, de fato, se você já tentou de tudo e você não conseguiu, a hipnoterapia pode te ajudar, ou fazer um processo geracional, ou uma constelação familiar aqui. Isso pode te ajudar a desbloquear essa situação aqui. Eu vejo novas pessoas entrando na sua vida também, tá? Eu vejo aqui como novas alianças, seja tanto no trabalho, é possível que você venha conhecer alguém no trabalho, não tô falando de vida amorosa, tá? Eu tô falando de você estando mais em evidência no teu trabalho, com um círculo social maior, e você conhecendo pessoas que podem te ajudar a ter um novo processo, ou pessoas que podem te ajudar, pessoas que podem te ajudar aqui a trazer estabilidade, ou te dar uma ideia, ou te direcionar em algum caminho aqui, que é onde você pode estar participando, por exemplo, de um BNI da vida, um mastermind, um networking, que vai te ajudar aqui a trazer mais questões, mais popularidade para você, ou estabilidade na tua vida profissional e na tua vida amorosa. Tem possibilidade de parcerias aqui na vida profissional também, ou um novo contrato para você na tua vida profissional. O que é importante? Trabalhar esses medos, porque esse bloqueio que eu vejo aqui, eu vejo você com muitos medos, por algum motivo. Eu não sei que medo que é esse.
Claro, como é uma consulta, né, para milhares de pessoas, é necessário que você adapte a mensagem para a sua situação aqui, tá bom? Agora, se você quer uma consulta particular, você pode agendar a consulta particular aí nos endereços que estão aparecendo na tela para você, ou na descrição do vídeo. Olha, conselho para você, a carta das projeções. As projeções, como você já sabe, falam muito sobre expectativas, que algumas vezes eu estou colocando em cima do outro. E, na verdade, essas expectativas, elas são simplesmente minhas. E eu estou esperando que o outro seja ou faça ou haja de uma coisa ou de alguma forma que é aquilo que eu espero, mas não é aquilo que ele é capaz de me entregar. Porque é uma projeção que eu criei no meu pensamento. Entende o que eu quero dizer? E quando você solta essa projeção, talvez você vá entender que o outro é apenas o outro. E que essa pessoa, talvez ela nem queria me frustrar ou me magoar. Mas fui eu que me frustrei porque eu tinha altas expectativas. Isso vale para tudo aqui, tá? Vale na tua vida profissional, amorosa, etc. Tá? Para tudo. Trabalhe essas expectativas aqui, tá? O conselho que vem para você aqui é o quartzo fumado. Não, Ai, o que eu falo pra vocês? Olha, vocês lembram que eu tirei essa carta antes, né? Antes de começar. E eu não lembro, porque são, sei lá quantas, são 44 cartas e eu não vou lembrar nenhuma delas. Até mesmo porque eu tenho memória seletiva. Não se ensombre com maus pensamentos, porque esses são o seu maior inimigo. O que eu falei pra vocês do 9 de espadas? Vamos ver qual é o recado aqui? O que esse livrinho tem pra poder te dizer? Número 3. Se a sua intuição promoveu a escolha desta carta, é sinal de aviso relevante relativamente à necessidade de limpar energias menos benéficas, por vezes provenientes de pensamentos negativos. A utilização desse cristal promoverá a possibilidade de dissolver a negatividade, facultando um empurrão em termos de realizações. Pode também querer alertar que a retenção de energia maléfica pode facilitar a entrada da pessoa num processo depressivo. Os maus pensamentos poluem a nossa aura e o poder do pensamento é determinante na definição de toda a dinâmica que envolve o processo da vida. Acho que eu não preciso falar mais nada, você já entendeu tudo aqui, né, gêmeos? Então, olha, cuide de você, dos pensamentos. E a carta das projeções também me falando isso, né? Às vezes não sempre, a realidade que eu tô vendo ao meu redor é simplesmente uma projeção dos meus próprios pensamentos, daquilo que eu tô vibrando. Tá bom? Bom, gostou da leitura? Deixa seu like, se inscreve no canal, escreve aqui se faz sentido para você essa leitura. E se você quer uma consulta particular, tem o link na descrição do vídeo, tá? Lembrando que é a última semana para você adquirir a sua consulta com o mapa dos próximos 6 meses, do que vem para você nos próximos 6 meses por apenas R$150. Depois dessa data, bom, não sei se vou fazer mais essa leitura do mapa, tá? Então, se você quer garantir a sua vaga enquanto ainda é tempo, por apenas R$150, 30 minutos essa consulta, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, tudo aquilo que você já sabe. Forte abraço e